Ei gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Estamos aqui hoje para mais um quadro do Mãe Solo. Mãe solo, né, gente? É mãe solo. Porque já falei que eu não gosto do termo mãe solteira, porque mãe não é estado civil. Mas estamos aqui para mais um quadro no canal e hoje a gente vai ter a participação da Tati. A Tati vai contar um pouquinho da história dela para vocês. E na semana passada a gente teve a história da Ana. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham se identificado. E hoje eu trouxe a Tati para estar conversando um pouquinho com a gente. Eu acredito muito que você se identifique muito com esse quadro, se identifique muito com essas histórias. E se isso acontecer, eu já vou pedir para você deixar aqui nos comentários, tá bom? Deixa a sua dúvida, deixa o seu comentário, conta um pouco da sua história pra gente também. Quem sabe a gente não vai estar falando um pouquinho de você aqui no canal. Mas como eu já falei, hoje é a Tati que vai estar aqui. Seja bem-vinda, Tati. Obrigada. Muito obrigada por ter aceitado o convite. E ela vai contar um pouquinho pra vocês de como que foi a história dela e do que aconteceu. Hoje a Tati já é casada, o Hugo já tem quantos anos? Fez 10. Já tem 10 anos, mas há 10 anos atrás não foi bem assim que as coisas aconteceram. A Tati não era essa mulher sorridente que nós conhecemos agora. Mas conta pra gente, Tati, como foi essa história? Com quantos anos você engravidou? Como que aconteceu, assim, toda essa história até você engravidar do Hugo? Eu engravidei com 17 anos de idade. Eu não morava aqui em Braço do Rio, eu morava lá em Ferrosa, na Serra. E eu resolvi vir pra cá pra passear. E aí acabei conhecendo o pai do meu filho, né? E eu me relacionei com ele e engravidei, né? E aí, quando eu descobri que eu tava grávida, foi um choque. Um susto muito grande, porque eu não fazia ideia que era ser mãe. Mas quando você engravidou dele, você tinha um relacionamento com o pai do seu filho? Ou você se relacionou com ele no tempo que você tava aqui de férias? Ou alguma coisa assim? Não, eu tinha um relacionamento com ele, a gente namorava. Quando eu engravidei, eu tava morando na casa dos pais dele. Uhum. Então você veio pra cá e foi morar com ele. Isso. E depois disso engravidou dele. Isso. Tá. Mas aí quando você descobriu que você tava grávida, você tava onde? Eu tava morando na Cobras. Mas ainda tava aqui, né? Ainda tava aqui. E o susto? Imenso, não sabia. Eu não queria contar pros meus pais. Fiquei assim, meu Deus, o que as minhas amigas vão pensar de mim? Fiquei desesperada. Escondi por um tempo. Logo que eu descobri. Se bem que quando eu descobri já não tinha como esconder mais nada, né? Que eu fui me lerda, né? Já tava com quanto tempo de gravidez? Já tinha 4 meses. Já tinha um tempinho de gravidez. Isso. E como foi que você desconfiou, então, que tava grávida? Não foi eu que desconfiei, não. Foi os outros. Meu Deus. Sério. Eu não tinha noção. Tipo, minha menstruação atrasava. Eu achava muito normal, não ligava. E a menstruação tava vindo, eu tava de boa, tranquila. Tipo assim, graças a Deus que ela não veio. E por eu ter sido atleta e trabalhar muito o abdômen, minha barriga cresceu muito pouco. Então, assim, pela barriga não dava pra perceber. As pessoas perceberam pelos seios. Uhum. E nem foi eu que percebi. O pessoal falava, que nada, nem não tô grávida, não. Ficava pensativa, a pessoa atrasou, mas é assim mesmo, ela é doida, ainda falava assim. Tanto que quando eu não cheguei a fazer o teste de gravidez, eu fui fazer uma endovaginal, por causa de alguma coisa. Aí na hora que o médico foi fazer, que ele colocou o aparelho, ele, não, meu Deus, você tá grávida? Aí eu, é o quê? Ele, você tá grávida? Aí eu, tá. Então é verdade. Eu falei, entendi, tô grávida. E foi um baita susto, então. Muito. Né? Eu saí assim, sentei. Eu lembro que eu sentei numa mesa que tinha no quintal. E eu chorei tanto que eu não sabia o que eu ia fazer da minha vida. Eu tinha só 17 anos. E você falou que você era atleta. O que você fazia antes de engravidar? Eu treinava ginástica rítmica, fazia ginástica artística, fazia dança e natação. E quando foi que você parou? Quando eu vim pra cá. Largou tudo? Larguei tudo. Veio embora? Vim embora pra namorar. Meu Deus. Arrependimentos. não pelo Hugo, mas... Não pelo Hugo. Mas é porque eu larguei tudo mesmo. E aí vim de cabeça, deixei tudo pra lá. E aí acabei engravidando.
E como foi pra sua mãe quando assim, que você decidiu vir embora pra cá? Muito triste. Minha mãe, eu sou muito apegada com a minha mãe e a mãe é muito apegada comigo. Então, assim, eu sofria muito e ela também sofria muito. Ela ainda tentou me levar, mas eu não quis ir. Minha irmã mais velha também veio pra cá, pra gente ir embora pra Vitória. Isso antes de eu engravidar, mas eu não quis ir. Tava decidida a ficar. E foi muito doloroso pra todos nós. Tá, e aí agora foi lá, fez a endo, tava grávida. Aí eu já saí e já comprei uma roupa. Uma roupa pra você ou uma roupa pro bebê? Pro bebê. Comprei um conjuntinho, um macacãozinho que vinha com a luvinha. Falei, ah, que legal, tô grávida, tá bom. Tipo assim, comprei naquela coisa, mas quando eu cheguei em casa eu chorei. Mas você não tinha dimensão, assim, não. do que realmente estava acontecendo, tinha? Não tinha. Não fazia, tipo assim, nem acreditava. Eu só vim acreditar mesmo quando a barriga veio aparecer, que veio mostrar, que veio mexer. Falei, eu tô realmente, tô mesmo. Não, é engraçado você falar isso porque a gente pensa que é uma coisa incomum das mulheres ficarem muito tempo sem saber que tá grávida, principalmente quando é muito nova. E não é incomum. E às vezes as pessoas pensam assim, nossa, mas não tem como ela não saber que ela não estava grávida. Um monte de gente falou isso comigo. Não tem como, é impossível. Uma criança mexe, sua menstruação atrasa, seu seio cresce, você sente enjoo. Mas assim, cada gravidez é uma gravidez. E cada pessoa, ela é uma pessoa. Você é diferente de outras mulheres. Então, sim, gente, tem como você tá grávida sem saber que você tá grávida. Infelizmente, é uma verdade. Pode parecer absurdo, ainda mais no mundo que a gente vive hoje, porque a gente sabe que o nível de informação que a gente tem é um nível muito grande. Mas informação, acesso à informação sem ter alguém para te direcionar sobre aquilo também não resolve muita coisa. Você fica sem saber o que procurar ou como procurar. Verdade. Então, informação sem educação são coisas que acabam não funcionando. Eu posso ser informada daquilo, mas eu posso não ser educada para viver sobre aquilo. Então, saber que está grávida é uma coisa. Ter educação para compreender o que é a dimensão, o que você tem que fazer ou não, é outra coisa completamente diferente. Então, não é nada incomum, tá, gente? Infelizmente, eu posso dizer dessa maneira, mas eu já vi relatos, né, trabalhando. Nós já tivemos relatos de pessoas que chegaram no hospital pra ganhar neném e elas não sabiam que estavam grávidas. Meu Deus. Aí você fala assim, é impossível uma pessoa estar grávida e não saber. Não é. Eu vou dizer pra vocês que não é tão impossível assim. Na verdade, nada é impossível nesse mundo aí que a gente vive. Verdade. Mas ok, e aí? Você foi lá contar pro pai de seu filho que você tava grávida, e como foi? Na verdade, ele soube junto comigo, porque ele foi fazer o exame junto comigo, que eu falei que eu não queria entrar na sala sozinha. E aí, quando ele soube, ele ficou assim, rindo, e não parava de rir. Ficava só rindo. Ele tinha que idade também, né? Mesma idade que eu. 17 anos. 2 crianças, meu Deus. 17 anos. Aí, a gente foi pra casa, a gente sentou, igual eu falei, sentei na mesa e eu chorei muito. Na primeira instância, assim que eu soube, a gente ficou muito feliz. Aí até que foi que a gente foi na loja e comprou a roupa. Mas quando chegou na casa dele, que eu sentei assim, que eu parei, eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Foi nessa hora que bateu o desespero. Pensei na decepção dos meus pais, né? Tanto que meu pai ficou sem falar comigo um ano e pouco. Ele só voltou a falar comigo quando o meu filho chamou ele de vovô. E aí ele voltou a conversar comigo. E pra mim, eu fiquei sem chão, porque eu não sabia como fazer, o que fazer, totalmente sem estrutura. O pai do Hugo não trabalhava, eu não trabalhava. Então assim, eu fiquei desesperada, totalmente desesperada. Eu não sabia o que fazer. Pensei muito nas minhas amigas, porque a gente tinha sonhos juntos e tal. E eu falei, gente, o que as minhas amigas vão pensar de mim? Tanto que teve uma amiga, minha melhor amiga, a Tati, minha xará, né? Eu escondi dela por um tempo e depois ela acabou descobrindo, ficou chateada comigo, porque eu não contei. Porque na minha cabeça, ninguém ia gostar. Na minha cabeça, eu ia perder minhas amizades, ia perder o carinho da minha família. Porque pra mim foi muito desesperador naquela situação, morando na casa dos outros,
sem emprego nenhum. Como que eu ia comprar roupa, enxoval? Como que eu ia fazer essas coisas? Como eu ia comprar fralda? Não fazia ideia de como ia acontecer. E aí, depois disso tudo, depois de ter descoberto, bateu aquele choque de realidade, né? Tipo, não é um boneco, é um bebê de verdade. E como foi? Como foi pra você contar pra sua mãe, pra sua irmã? Foi um processo. Eu demorei muitos dias, eu chorei muito. É como se eu estivesse me preparando psicologicamente a me conseguir falar. E quando eu contei, minha mãe ficou, minha filha. Contei por telefone. Eu fui a Vitória grávida, mas eu não contei. Minha mãe ainda perguntou, você tá com o peito muito grande. Só que minha barriga não aparecia, né? Fora que eu não senti enjoo nenhum. Eu não senti enjoo. E minha barriga ainda não tinha crescido, então... Não dava pra saber. Não dava pra saber. E quando eu fui pra lá, mesmo minha barriga não tava grande, ainda quis usar blusa folgadinha pra não dar pra ver nada. E aí, eu fiquei assim... Ainda fui lá, não contei. Quando eu vim embora, foi que eu contei pra minha mãe. E ela tomou um choque. Ela falou assim, você não podia ter feito isso, minha filha, porque você não se cuidou e tal. Falava, ai mãe, eu não sei, eu era muito voada. Eu sou um pouquinho ainda, tá, gente? Meio voada, sabe? Mas era mais. E aí, quando eu contei pra ela, ela ficou triste. Mas depois ela falou, minha filha é assim mesmo. Então já que engravidou, agora, como é o ditado, quem pariu o Mateus que se balança e vai dar certo. E contei pra minha irmã. A minha irmã achou bonitinho, né? Ela falou assim, ser tia? Ela, você é tia, mas você fez errado. Mas depois mas aceitou numa boa. Aceitou. Seu sim. pai que não aceitou? Não, meu pai parou de falar comigo. Ele não quis mais falar comigo. Ele ficou 1 ano e 3 meses sem falar comigo. Eu ia lá, ele me via, mas ele não falava comigo. É difícil, né? Muito difícil. Tá, e passado esse tempo, depois que todo mundo já sabia, você continuou morando na casa do seu namorado com ele? Fiquei bastante tempo lá. E como ficou a relação? Com a família, você fala? Com a família dele, com ele, nesse período de gravidez? Bom, eles achavam tudo lindo. Tudo maravilhoso. Ai, que lindo, nós vamos ser avô. Eles super apoiaram, todo mundo achou maravilhoso. Ninguém tava ligando com nada. Tava tudo mil maravilhas. Então você começou a fazer pré-natal nesse período? Sim, comecei a fazer pré-natal. Conseguiu fazer o pré-natal todo? Sim, comecei a fazer. Tem uma fala do enfermeiro que eu não vou esquecer até hoje. Que ele falou assim, mãezinha... Hoje eu acho meio fora de nexo o que ele falou, mas tudo bem. Ele falou assim, mãezinha, você não deveria ter escondido a gravidez por tanto tempo. Eu falei, mas eu não escondi, eu não sabia que eu estava grávida. Ele, como que você não sabia? Eu falei, eu não sabia que eu estava grávida. Os outros que descobriu ainda pra mim. Ele, pois é, devido aos remédios que você deveria ter tomado desde o início, você sabia que seu filho pode tomar formação porque você não tomou os remédios. Você já pensou se seu filho nasce sem um dedo? Essa fala ficou marcada. É tanto que na hora que o Hugo nasceu, eu quis ver os dedos dele. Você ficou pensando, meu Deus, será que ele realmente vai nascer com todos os dedos? Foi. No dia que ele falou comigo, ele falou, seu filho pode nascer com alguma deficiência por você não ter tomado os remédios, você tá começando muito tarde, o Natal tá muito avançado, e aí eu já quero te deixar ciente que seu filho pode nascer com alguma anomalia. Aí eu fiquei traumatizada. Fiquei assim, forte assim, né, menina? Foi bem direto. Eu falei assim, tá bom. Aí eu fui pra casa, conversei com o pai do Hugo, ele falou, não, independente de como ele vinha, é nosso filho, nós vamos amar da mesma forma. Então, é tanto que a gravidez toda a gente pensou que isso poderia ser algo que pudesse acontecer. Mas graças a Deus o Hugo nasceu normal, tranquilo, bem, saudável. Graças a Deus. Graças a Deus. Então você começou a fazer o pré-natal com 5 meses já? Já Isso. tinha 5 meses? Isso. Realmente. Uma gravidez um pouquinho mais avançada para o início de pré-natal. Sim. A gente fala muito, principalmente essa questão do pré-natal, de iniciar o pré-natal de forma mais precoce possível. Na realidade, né, quando a gente fala de gravidez, a gente já pensa assim, que
a pessoa ela deve se preparar para engravidar, preparar o seu organismo, começar a preparar o seu psicológico para que aquilo aconteça, né? Mas é claro que existem situações e situações. Então, você engravidou não porque você planejou engravidar, não foi algo planejado. Não. Mas em relação ao pré-natal, a gente sempre explica para iniciar o pré-natal de forma mais precoce possível. Porque sim, existem alguns medicamentos que a gente utiliza no início da gestação para justamente ajudar no processo de formação da criança. Eu acho que o enfermeiro que te atendeu foi um pouco traumático, foi bem profundo. E acabou gerando uma certa dúvida que poderia acontecer ou não, mas não estaria relacionado de forma direta à medicação ou à não medicação. Mas sim, era algo que poderia acontecer, mas acho que não tinha a ver com o medicamento em si. Mas tem sim medicações que a gente utiliza no começo da gestação para ajudar na formação do bebê, para ajudar no processo de desenvolvimento do bebê ali dentro da barriga da mãe. Mas tudo bem, não tomou, ok, segue o baile, porque a gente precisa colocar o menino para nascer. Sim. Sua mãe ficou lá em Vitória, ou ela chegou a vir pra cá pra cuidar de você? Ela só veio depois que o Hugo nasceu, aí ela só ficou 7 dias. Quem ficou com você durante seu trabalho de parto? Ninguém. Você ficou sozinha? Não deixaram ninguém entrar. Você não teve acompanhante? Não. Aí depois que eu ganhei o Hugo, falaram que eu tinha direito a acompanhante, porque toda grávida tem esse direito, independente de ser de menor ou não. Sim. E o pessoal tinha... Aí outras pessoas, tipo, isso que esse negócio de falta de informação, de você não ter informação, é muito ruim. Aí muitas pessoas falaram assim, não, como você já tem 18 anos, porque quando eu ganhei o Hugo, eu já tinha feito 18 anos, então você não tem direito a acompanhante nenhum. Você tem que ir sozinha e só na hora de visita que as pessoas podem entrar. Então você passou todo o trabalho de parto sozinha? Foi horrível, sozinha. Falando em trabalho de parto, conte pra gente como é que foi o seu trabalho de parto. Você tava em casa, você tava na rua, você tava onde? Eu tava em casa. Eu comecei a sentir as contrações à tarde. Mas todo mundo fala que eu sou muito fresca, né? Que eu não aguento dor. E aí eu quis dar uma de durona, né? Eu falei assim, eu comecei a sentir dor, eu falei, não, isso não é nada. Só que quando você é mãe de primeira viagem, você não tem noção do que é uma contração. Você tira uma ideia pelo aquilo que as pessoas te falam. E aí eu falei assim, eu acho que isso é só uma dor. E é tanto que era Natal e eu fiz uma lasanha morrendo de dor. E o pessoal, nossa, tá cagada. Não, gente, eu tô bem, sabe? Tô ótima, maravilhosa. Mentira, eu tava morrendo de dor. E aí, quando a lasanha ficou pronta, eu falei assim, gente, eu vou deitar porque eu tô com muito sono. Mas é porque eu estava sentindo muita dor. E eu fui deitar. E todo mundo achou estranho, porque eu gosto muito de comer, gente. E aí eu não quis comer lasanha, não quis comer nada e fui deitar. E eu dormi um pouco. Quando eu levantei, eu já tava sentindo muita dor. Aí eu fiquei em pé, e com a mão nas costas, e sentindo dor. Aí a bolsa estourou, só que eu não sabia que era a bolsa. Aí minha mãe já tinha ido pra lá, minha mãe tinha ido acho que uns 2 dias antes. Aí minha mãe tava no quarto e eu falei assim, mãe, eu fiz xixi sem querer, eu nem vi o xixi saindo. Aí a mãe foi, acendeu a luz. Menina, isso não é xixi não, menina. Isso é a bolsa que estourou. Aí foi um desespero pra gente vir pro médico. E não sei se é assim ainda, mas antes de você ir pra maternidade, você tinha que passar primeiro pelo hospital daqui, de Braço do Rio. E quando eu cheguei aqui, eu não tive assistência, porque o médico nessa hora ele estava dormindo, era 3 e pouca da manhã. E aí eu fiquei lá sentada, sentindo dor, chorava, sentia dor, chorava, sentia dor, chorava. E ele não vinha. E a moça já tinha ido chamar ele. E ele não vinha. Aí chegou um enfermeiro, ele falou assim, você tá em trabalho de parto? Eu falei assim, tô. Aí ele, cadê o médico? Eu falei, não sei, a gente tá esperando. E quanto mais o médico demorava, mais a dor aumentava. E não vinha. Aí o enfermeiro falou assim, entra na sala dele agora. Abriu a sala e o enfermeiro meteu o pé na porta, acho que é onde os médicos ficam descansando. Falou, e chamou ele de... a menina tá tendo bebê. E aí quando ele foi olhar, ele falou assim, eu nem vou fazer o toque.
você já tá com 4 centímetros de dilatação. Ah, ele adivinhou então que você tá. Ele só falou assim. Pela sua respiração, ele sabia que você tava Ele não com 4 fez toque, ele não fez o toque. Ele só olhou, aí ele viu que eu tava sangrando e falou assim, pode ir pra maternidade. Deu um encaminhamento e a gente veio pra maternidade. Quando chegou na maternidade, na hora de entrar, aí eles falaram. Eu nem sabia que minha mãe não iria entrar e que o pai do Hugo não ia entrar. Eu só, tipo assim, fiquei assim, meu Deus, agora sou eu e Deus. E eu entrei lá subi a rampa e tal. Chegou lá na sala, tinha uma enfermeira, eles me avaliaram, aí veio o médico, a médica falou assim, olha, ele vai nascer 5h20. E ele foi muito preciso, o Hugo nasceu 5h20 certinho. Ele falou, eu vou descansar, porque vai aumentar, né, as contrações, você vai dilatar mais, e eu vou descansar e a enfermeira vai ficar com você. Só que a enfermeira que estava comigo estava com sono. E ela estava encostada na cadeira, com o pé na mesa, e eu falei assim, moça, eu tô com muita dor. Ela, é normal. Falei, mas você não tá entendendo, eu tô com muita dor. Aí ela falou assim, faz assim, toda vez que vier a dor, você faz força. Aí toda vez que eu sentia dor, eu fazia força. Na hora do trabalho do parto, acho que você já não tinha mais força. Já não tinha mais força nenhuma. Aí eu fiquei lá fazendo força. E eu lembro assim que eu ficava olhando pro relógio. Eu ficava doida pra dar 5h20 de tanta dor que eu tava sentindo. Na sua cabeça você aguardou, ele vai nascer às 5h20. 5h20. Aí eu lembro que eu tinha uma imagem de Jesus e tinha um relógio na sala. E só eu ficava olhando pra Jesus, olhando pro relógio, olhando pra Jesus, olhando pro relógio. O tempo todo. Aí ele pegou, aí ela ficou lá, aí ela... já tô indo, ela trocou de turno, aí veio a outra enfermeira, e a enfermeira falou assim, mãe, pegou em mim, eu tava muito mole, de tanto que eu já tinha feito força. Aí ela, mãezinha, por que você tá tão molinha? Eu falei assim, porque eu tô tentando pro neném nascer. Ela, não, mas por que você tá tentando? Eu falei, a outra enfermeira falou que toda vez que eu sentisse dor era pra mim fazer força. Ela, não podia ter feito isso, você tinha que estar descansada pra na hora do parto você conseguir e tal. Aí quando o médico chegou, ele falou assim, já tá na hora de nascer, né? Aí ele chegou, eu já tinha dilatado tudo que tinha pra dilatar já. E só que eu não conseguia colocar o Hugo pra fora, porque foi parto normal. E eu já tava muito cansada. Muito, eu não tinha força. E fora que eu fazia a força errada. Eu não fazia... eu fazia aqui no pescoço, eu não conseguia fazer a força certa. E piorava tudo. E eu chorava. E eu tava desesperada. E eu ficava, meu Deus, o que eu vou fazer? Não fazia ideia do que tava acontecendo. E na hora do Hugo nascer, quando chegou um momento que o médico falou assim, esse termo que ele usou, olha, ele tá coroado. Eu falei, meu Deus, o que é coroado? Eu não sei o que é isso. Tipo, será que vai ter uma coroa na cabeça do meu filho? Falei, coroado? O que é coroado? Aí a médica, já tá vendo o cabelinho, não sei o que. Aí eu falei assim, coloca força, mãe. Mas eu tentava, mas eu não conseguia, eu tava muito cansada. Porque eu fiquei fazendo força mais ou menos, eu acho que umas 2 horas. Então toda vez que vinha dor, você fazia força. E eu fazia toda a força que existia no meu ser. Entendeu? Você gastou todas as suas energias só fazendo força. Isso aí. Aí na hora de ter o Hugo eu não consegui. Aí chegou um momento que ele falou assim, mãe, ele já passou do horário, ele tem que sair, você precisa colocar ele pra fora. Eu comecei a chorar, eu falava, eu não consigo. Aí ele falou assim, você precisa conseguir porque você já tá sufocando ele. Aí você ficou mais desesperada. Aí eu fiquei desesperadíssima. Aí a enfermeira olhou pra ele, fez assim, balançou a cabeça, tipo assim, ela não vai conseguir. Aí ele falou assim, vamos fazer o seguinte, quando você sentir a dor, você me fala. E ele colocou o braço assim, na minha barriga. Aí ele falou assim, quando você sentir a dor, você tenta fazer a força que você tem e eu vou te ajudar. Aí, nessa hora, eu consegui. Aí eu gritei, dei um grito. E eu falei pra mim mesma que eu não ia gritar. Ah, meu Deus, que iludida. Aí eu falei que eu não ia gritar. Aí nisso que eu gritei, eu falei, ai, doutor, desculpa, todo mundo tá dormindo, não queria acordar ninguém. Aí
Aí ele falou assim, não, é normal, você pode gritar e tal. Aí eu consegui, aí o Hugo nasceu, graças a Deus. Aí eu falei, deixa eu ver o dedo do meu filho, deixa eu ver a mão do meu filho. Tinha todos os dedos. Tinha todos os dedos. Não, é engraçado. Durante o período do pré-natal, alguém chegou a explicar pra você como seria o momento do parto? Não. Eu imaginei. É porque a gente fala de algo tipo há 10 anos atrás. 10 anos Infelizmente, infelizmente a gente tinha uma realidade no Brasil de que não era uma realidade legal, vamos colocar assim, não era uma boa realidade de cuidado materno-infantil. Não era a melhor referência. Não era a mesma coisa do que a gente vê hoje em dia. Do cuidado, da atenção, da informação, do tratamento. Hoje é tudo muito diferente. Aí eu falo a nível regional, tá, gente? Eu falo aqui a nível do nosso município. Mas eu sei de outras realidades, de outros lugares também. E eu sei que, infelizmente, a realidade que você viveu ainda acontece em muitos lugares, Tati. Porque, assim, eu sou uma defensora do parto normal. Quem me conhece sabe muito bem disso. Eu sou uma defensora do parto normal. E por que eu sou defensora do parto normal? Porque eu acho que todas as mulheres têm que ter parto normal. Não é por isso. Existem mulheres que não vão ter condições de ter parto normal. Sim. E ok, tudo bem. Isso não é um crime, isso não é errado. Mas eu também acho completamente errado quando a gente priva uma mulher da informação correta. É errado quando o meu vizinho resolve bater na parede no momento que eu tô gravando vídeo. É péssimo também essa hora. Porque, com toda certeza, se você tivesse sido preparada durante o pré-natal pro trabalho de parto, se as pessoas tivessem falado pra você, se quem fez seu pré-natal, seu enfermeiro, seu médico, quem quer que seja, tivessem te preparado, te ensinado, te falado, olha, o trabalho de parto é assim, você vai passar por essa e por essa fase, você vai ter essa e essa característica, você vai sentir esse tipo de dor, você vai começar a sentir uma dor que vem da barriga e vai irradiar para as costas, a sua bolsa vai romper, e as pessoas vão te explicar, olha, quando a sua bolsa romper, você vai achar que vai ter feito xixi, mas você não vai ter sentido o xixi descer, porque é assim que acontece quando a bolsa estoura. Então, se você tivesse sido ensinada durante o pré-natal, no momento do seu trabalho de parto, você já conseguiria compreender o que estava acontecendo. Então, significa que você não iria ficar assustada, que você não iria se sentir amedrontada? Não, não é isso. Talvez você sentisse tudo isso, mas com a cabeça muito mais aberta, porque você ia saber, não, realmente, minha bolsa estourou, isso aqui foi uma bolsa que estourou. Você não ia pra cozinha fazer lasanha de tarde em trabalho de parto. Com contração, sentindo dor a ponto de se tornar algo insuportável. Sim. E uma outra coisa que as pessoas agregam para as mulheres que vão ter parto é de que elas não podem gritar, de que elas não podem, que elas têm que se manter caladas. Gente, essa é uma cultura ridícula. É verdade. Que é cultivada no meio médico, no nosso ambiente ali de saúde, que é cultivado no meio das mulheres em si, de uma dizer pra outra, você não vai gritar, porque o que a gente mais escuta é, se você gritar, eles não vão te atender. Verdade, falaram isso, foi mesmo. Se você gritar demais, eles vão deixar você sofrer até morrer. Porque é isso que as pessoas pensam. Infelizmente, o que os serviços de saúde, no que as casas maternas, a informação que as casas maternas passaram para as mulheres ao longo aí de muitos anos, infelizmente foi essa. Verdade. E recuperar essa visão, recuperar a verdadeira visão do parto normal é um desafio muito grande para o Brasil. Porque se a gente for parar para entender a evolução do parto, ele regrediu ao invés de progredir em muitos aspectos. Ele progrediu por um lado, porque hoje a gente tem condições de saúde muito melhores, a gente tem a tecnologia a nosso favor, a gente tem pessoas que compreendem melhor e que se empenham para aquilo, mas de contraponto a gente tem pessoas que mecanizaram o processo do nascimento. Então, se a gente for pensar aí há, 70 anos atrás, a gente pensa que as mulheres tinham filhos dentro de casa. O nascimento era algo familiar, o nascimento era domiciliar. Quem ajudava as mulheres a parir eram as parteiras.
Não tinha médico, nada contra os médicos, gente, pelo amor de Deus. Beijos, amo vocês, tenho muitos amigos médicos, tá ok? Mas se a gente for parar pra pensar, quem ajudava no processo de nascimento eram as parteiras. Era a mãe, era a avó, alguém que já teve um filho. Então a mulher, ela ficava rodeada de pessoas que a amavam. Ela ficava rodeada de pessoas experientes. Ela ficava dentro da sua casa, em cima da sua cama, dentro do seu quarto. É muito, se a gente for parar pra pensar, é muito mais tranquilo quando você tá dentro de casa do que quando você tá fora da sua casa. Num ambiente que você conhece. Num ambiente completamente desconhecido, que você não tem nem noção. Às vezes é a primeira vez que a mulher vai entrar no hospital. Às vezes ela nunca quebrou a unha do pé. E a primeira vez que ela vai entrar no hospital é pra ter um filho. O que será que vai passar na cabeça dela? E se eu não conseguir? E se eu for pra cesariana? E se eu tiver que ir pra cirurgia? Eu vou ter medo da anestesia. Era anestesia, tá, gente? A palavra que eu ia falar. Eu vou ter medo da anestesia, não vai ter ninguém comigo. Então, se a gente for parar pra pensar, se todo o trabalho for realizado no período do pré-natal, as mulheres já chegam no trabalho de parto com uma consciência muito mais aberta, com um pensamento muito mais amplo, porque ela vai compreender, olha, o que ela vai saber. Durante o pré-natal, a única coisa que ela faz é chegar lá na unidade, ou de conversar com o médico, ou com o enfermeiro que está atendendo ela, e ele chega lá pra ver o resultado do exame, escutar o BCF do bebê, fazer medição da barriga da mãe. Quantos quilos tem? Quantos quilos a mulher tá pesando? Sim. Tá sentindo alguma coisa? Sua pressão tá alta? Sua glicose tá alterada? Não, beleza, até mês que vem. Beijo, tchau. E pré-natal não é só pra isso. Pré-natal é pra muito mais. É no pré-natal que a gente tem que tirar todas as dúvidas. É no pré-natal que a gente tem que descobrir o que pode, o que não pode, o que pode acontecer comigo se eu fizer tal coisa, o que não vai acontecer se eu fizer tal coisa. É no pré-natal que a gente tira as dúvidas do desenvolvimento do feto. É no pré-natal que a mulher vai saber, olha, com essa quantidade de semanas, meu bebê já tá assim. Ele já tem coração, ele já tem braço, ele já tem perna, ele já tem cérebro, ele já escuta a minha voz, ele já se mexe. A gente passa a compreender por que ele mexe mais à noite, por que mexe mais de dia, ou se tem soluço. Tem mulheres que não sabem, por exemplo, que o bebê soluça na barriga. Eu não sabia. E é uma coisa extremamente normal, por exemplo. Então, tem mulheres que passam a gestação inteira sem saber isso. É engraçado porque há pouco tempo atrás eu estava trabalhando em um hospital e tinha uma gestante. E o bebê dela era um bebê que soluçava na barriga. E aí um dia, tinha pouquíssimo tempo que eu tava lá, e eu passei e vi ela sentada, e eu vi e falei assim, nossa, seu bebê tá soluçando. Ela, tá vendo? Eu sabia que isso era soluço, mas todo mundo dizia pra mim que não. Gente, bebê soluça na barriga. Aí então, tá vendo? Eu sempre falava, mas ninguém me explicava o que tava acontecendo. É um soluço, seu bebê tá soluçando. Então, coisas assim, que parece ser tão besta, que parece ser tão comum, mas que pra uma mãe é tão importante, que faz tanta diferença pra ela. E se você tivesse aprendido antes, você não teria passado por tudo que você passou. Da forma como você passou. Se você tivesse conhecimento e educação para aquilo, se você tivesse sido ensinada, você não teria sofrido tanto. E aí eu concordo quando algumas pessoas falam assim, o meu parto foi um sofrimento. E não foi um sofrimento porque o parto é um sofrimento. Foi um sofrimento porque você não teve informação adequada para entender cada fase que você estava vivenciando, cada etapa que você estava passando. Eu me lembro que quando eu dava aula na universidade, alguns dos meus alunos entravam, né? Eu trabalhava com eles na maternidade, então eles sempre viam muitas mulheres em trabalho de parto, né? Essa era a nossa vida, basicamente. E eles falavam assim, nossa, professora, como que ela tá sofrendo? E eu brigava com eles, eu falava, não fala isso! Então, sofrimento é quem está passando por uma situação na vida que ela sabe que não tem jeito, que não tem solução. A mulher em trabalho de parto, o trabalho de parto faz parte de um processo de nascimento. Tudo bem que é uma dor imensa, mas ela vai passar, ela não dura pra sempre. Não. Porque, pelo tempo que você me falou, era o seu primeiro filho, você passou... Você foi pro hospital 3 da manhã e você teve Hugo 5 e 20. Foi muito rápido. Foi muito rápido. Mas você tava sentindo dor desde que horas? Desde uns 4, 5 horas. Então vamos supor, tá, gente? Eu não vou dar certeza, mas vamos supor que você tivesse entrado em trabalho de parto ali efetivamente às 4 da tarde. 4. De 4 às 4 da manhã, daí 12 horas de trabalho de parto.
Então, se ele nasceu 5h20, vamos dizer que entre o início do trabalho de parto até o nascimento, você ficou 12 horas e meia para completar todo o processo. Para um primeiro filho. E eu não vou dizer pra você assim, foi extremamente demorado. Até porque o trabalho de parto varia muito. Tem mulheres que ficam mais horas, tem mulheres que ficam menos horas. Depende muito de cada organismo. Mas, de um modo geral, você foi da dor suportável a insuportável e ao nascimento em 13 horas e meia. Sim. Então, é aquilo que a gente considera normal para um parto normal. Passou. Acabou. Depois que nasce, literalmente acaba, né? Literalmente. A dor desaparece logo após o nascimento. Então, eu acho que as pessoas, elas aterrorizam um determinado tipo de parto, romantizam outro tipo de parto, pra dizer que algo é melhor ou pior. Gente, Sim. O seu corpo é preparado pra parir. Me desculpa aí, queridos colegas. Mas sim, a mulher foi feita pra parir. Tá na nossa anatomia, pra isso nós temos menstruação, útero e ovários. Entendeu? Nós fomos feitos pra parir. Faz parte da vida. Então, não querer é bem diferente, tá, gente? De não poder. São coisas, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Mas a gente precisa compreender que a informação certa desde o pré-natal, ela acaba facilitando muito a vida da mulher. Ela acaba facilitando muito a vida da gestante. Por isso que a minha bandeira, eu levanto a bandeira da informação certa. Porque se você não ensinar aquilo que é certo, alguém sempre vai padecer. Se você é detentor de informação certa e você não passa isso pra frente, não adianta você ter esse conhecimento. O conhecimento foi feito para ser distribuído. Foi feito para você compartilhar. Você ter conhecimento somente para si, que não tem muita finalidade nisso. Mas enfim, isso é meu ponto de vista em relação a esse assunto. Um outro ponto, por exemplo, daquilo que você passou durante seu trabalho de parto. Vamos fazer força toda vez que vier a contração. Ai, meu Deus, foi a pior fala do universo. Sim, foi a pior fala do universo. Porque um outro problema que nós temos, que é um problema, mas que é algo ainda enfrentado por muitas mães, é justamente no processo do trabalho de parto. Quando você tem uma equipe despreparada, é um problema. Por quê? Porque uma equipe despreparada, ela não vai dar suporte adequado para aquela mãe que vai estar chegando. Então, gente, se você é profissional de saúde, você está assistindo esse vídeo, o que eu posso dizer para você é: se informe, estude. Estude e tenha conhecimento de base daquilo que você está falando e fazendo. Porque quando a gente dissemina informação correta, a gente ajuda alguém. Mas quando a gente dissemina informação incorreta, a gente acaba atrapalhando a vida de alguém. A gente tem que imaginar que a minha atitude pode trazer um grande trauma na vida de uma mulher. Aquilo que eu faço ou aquilo que eu falo pode trazer um grande trauma. Então você pega uma mulher de lá, a primeira vez que tá indo ter um bebê, você fala pra ela, toda vez que vier a contração, faz força, faz força, faz força. E se alguma coisa mais grave acontecesse com você? Misericórdia. Ou com o seu bebê? Vou nem dizer com você, ou mas com o seu bebê. Você ia ter na sua cabeça o seguinte: aquela pessoa, fulano de tal, falou pra fazer força toda vez que a contração viesse. Então, e nós temos muita responsabilidade sobre aquilo que a gente informa e a forma como a gente informa. Sim. Isso é muito importante. Então, se você é profissional de saúde e está assistindo, por favor, seja responsável com aquilo que você se propôs a fazer. Porque a nossa atitude, ela pode causar grandes alegrias, mas ela pode causar um grande estrago também na vida de alguém. E a gente tem que ter isso muito, muito em mente. E só pra constar, tá, gente? A gente não tem que ficar fazendo força todas as vezes que vier a contração. Gente, não faz isso. Só pra constar. Não faz isso, não faz isso. E se por acaso você tá grávida, você pergunta: qual é o momento que eu tenho que fazer força? Isso. Tá? Acredite, o momento da força é no final do trabalho de parto, não é no começo. Isso. Beleza? Pergunta lá pro seu médico ou pro seu enfermeiro, que eles vão te falar. Só perguntar. Mas, de um modo geral, e um terceiro ponto daquilo que você viveu é sobre não ter nenhum acompanhante no momento do trabalho de parto. Gente, isso é contra a lei, tá? Só pra constar. É horrível. Só pra que vocês saibam, é ilegal. Toda gestante tem o direito de ter um acompanhante
durante todo o trabalho de parto e e logo após o nascimento também, tá ok? É direito da mulher, é direito da gestante ter um acompanhante, tá ok? Então, se você chegar num lugar e alguém falar pra você assim, não pode entrar aqui, pode chamar a polícia, tá bom? Porque é ilegal, tá bom, gente? É ilegal. A mulher, ela tem esse direito, ela precisa ter alguém de confiança perto dela, ela precisa dividir isso com alguém. Né? É muito difícil, imagina você passar por isso tudo sozinha. Horrível. Não tem como, gente. Então, por favor, tá? É ilegal, pode chamar a polícia. Mas é ilegal mesmo. Não é mentira. Mas depois que o Hugo nasceu, vamos voltar pra parte do nascimento do Hugo, porque foi muita coisa errada no nascimento só, mas depois que o Hugo nasceu, não deixaram seus acompanhantes entrar de toda forma, só pra visita. Só na hora da visita, que era à tarde. Não, mentira, era 10 horas da manhã. E depois você conseguiu ir embora pra casa no dia seguinte? Sim. Foi. Eu tive uma complicaçãozinha, mas depois deu certo, que até hoje eu não sei o que aconteceu. Mas você se lembra, assim, o que você sentia? Eu lembro que eu sentia muita dor. E eu sangrava muito, a ponto do meu colchão ficar sujo de sangue. Uhum. E eu ter que esperar quando aparecesse uma enfermeira pra trocar aquele lençol. Porque eu estava sozinha. E aí eu tinha que esperar e às vezes a enfermeira ia atender, porque era o particular e o público juntos. Uhum. Aí a enfermeira atendia o pessoal do particular, mas como a gente era do público, a gente ficava lá a ver navios, né? Esperando. Isso. Aí, quando ela vinha, ela trocava e eu reclamava de dores, demoraram muito a me atender. Aí, eu falei assim, eu não aguento mais, eu tô com muita dor. E eu sentia muita dor. Que se eu desse de mamar pro Hugo, parece que a dor aumentava. Uhum. Eu sentia mais dor ainda. E aí teve uma hora que eu falei tanto, aí minha mãe, aí deu horário da visita, eu falei, minha mãe me viu naquele estado, cheia de sangue, o colchão sujo, aí ela falou assim, não, eu vou lá reclamar. E a mãe foi e mandaram uma pessoa, só que a mulher foi muito bruta. Aí trocaram os lençóis e a mulher colocou a mão assim em mim e parecia que saiu tanto sangue, mas parecia tão grosso, eu não sei explicar como que foi. Uhum. E eu senti muita dor, eu gritei, eu chorei, e ela empurrando de um lado, empurrando do outro, empurrando. Ela falou, pronto, agora você tá bem. Só que até hoje eu não sei o que era, o que aconteceu, eu não faço ideia. Eu vou te explicar agora exatamente o que aconteceu com você. Conte-me que eu quero saber. Então, uma das coisas que a gente precisa ficar muito atenta é no pós-parto imediato ou no puerpério imediato. Por quê? Porque depois que o bebê nasce, o útero ele vai começar a contrair novamente. Ele precisa fazer uma formação de um globo que a gente chama formação do globo de segurança de Pinat, que é quando o útero ele se contrai e ele se fecha justamente para evitar que tenha um episódio de hemorragia, que foi exatamente o que aconteceu com você. Então, o seu útero não contraiu de forma devida, ou pode ter acontecido de ter ficado coágulos de sangue ainda dentro do útero após o nascimento, do seu corpo não ter expulsado, e essa quantidade a mais de sangue dentro do seu útero provoca essa dor, que é uma dor muito forte, parece uma contração, assim, uma dor bem intensa. E justamente porque o seu útero ele quer contrair, quer voltar, mas ainda tem sangue, digamos assim, um sangue estranho dentro do seu útero. Então, para que esse sangue saia, o procedimento que foi feito foi um procedimento correto, porque a gente precisa fazer algumas manobras para fazer a retirada desse sangue. E a dor era justamente por causa disso, porque o útero queria e precisava se contrair, mas existia sangue. Então, o correto era retirar aquele sangue. Não tô acreditando nisso. Então, precisava de fazer uma manobra, de utilizar essa técnica para fazer essa retirada desse sangue. Tanto que após isso, você possivelmente se sentiu melhor, né? Sim. Aí eu vou esperar ele terminar de falar para poder... Quando você dizia, por exemplo, que quando você ia amamentar você sentia mais dor, é por conta do estímulo
da ocitocina. Quando a mulher amamenta, tem liberação de ocitocina, que é o hormônio que auxilia na liberação do leite, na injeção do leite. E esse mesmo hormônio faz com que o útero se contraia. Então, nossa, que maravilha! A amamentação ajuda o útero a fazer essa contração é necessária. Mas como você tinha coágulo ainda dentro do útero, toda vez que o seu útero tentava contrair, você sentia dor. E era por conta disso, foi isso que aconteceu com você. Então, caso você já tenha tido filho, ou se você conhece alguém nessa situação, fiquem atentas, porque o pós-parto é um momento muito delicado, sim, e a gente precisa ficar atento ali na primeira hora, principalmente na primeira hora depois do nascimento, a gente tem que ficar atento, não só na primeira hora, mas imediatamente ali na primeira hora a gente tem que ficar bem de olho, mas precisa-se de toda essa atenção com a mulher no período do pós-parto, principalmente por conta dessas questões de hemorragia, porque pode sim haver complicações, pode sim se tornar uma coisa mais séria e sim existem casos de mulheres que vieram a óbito por conta dessas complicações após o parto. Meu Deus, obrigada, Jesus. E quando você foi pra casa, deu tudo certo? Deu nos primeiros 7 dias que minha mãe estava comigo. Deu. Maravilhoso. Mas depois não. Porque eu fiquei assim... Como eu sentia muita dor... Sentia muita dor... E aí eu não conseguia me locomover direito. Você sentia dor aonde? Aqui embaixo, no pé da barriga. Muita dor? Muita dor. E eu ficava... Aí tinha gente que disse, nossa, nem parece que teve parto normal. Fica com essas frescuras, que não sei o quê. Que ainda mais pessoal assim de roça, porque são fortes, né? Bruto. Aí eu ficava, meu Deus. Ainda falava assim, é porque ela é da cidade. Nossa, não era não. Tipo isso, aí eu ficava, tá bom. Aí eu tinha muita dificuldade de me locomover, porque eu sentia dor. Então assim, minha mãe ficou comigo nos primeiros 7 dias. Depois ela teve um problema com meu ex-sogro. E ela falou que ia embora. E te deixou lá? E me deixou lá com o Hugo. Aí eu fiquei, nossa, pois é. Aí eu chorei muito, né? Foi um período muito difícil, porque eu não sabia fazer nada. A minha mãe não me deixou ser mãe nesses 7 dias. Eu não peguei o Hugo pra tomar banho durante esses 7 dias. Eu não peguei ele pra trocar de roupa, pra trocar uma fraldinha. Não, ela fez tudo. E aí, quando ela foi embora, eu não sabia fazer nada. E a minha ex-sogra falava, tipo assim... você é mãe, então você tem que fazer, né? Eu falava, sim. E agora? Como eu vou fazer? E agora? E igual hoje eu converso com as meninas, elas falam, é só olhar no YouTube. O YouTube ensina, só que nessa época eu não tinha tanto acesso à internet. Na verdade, os celulares não eram smartphone. Quando eu tinha, não tinha smartphone. E não tinha esse acesso à internet que tem agora. Aí eu fiquei, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Mas fui... Não tem a fala instinto materno? Foi assim pra você? Foi assim que eu fui aprendendo a dar banho no Hugo. Às vezes alguém vinha mas falava assim, não é assim não, você faz assim, não sei o quê. Mas não tava ali pra ensinar, olha, você faz assim, pega ele dessa forma. Não, só sabia falar que tava errado, que não era assim, que tinha que fazer de tal jeito, que não sei quem fez assim, porque assim é mais certo, porque eu criei 10 filhos assim e eles estão todos vivos. Ninguém morreu. Aí eu... Mas pra mim, depois que minha mãe foi embora, foi muito difícil, porque eu não sabia dar banho no Hugo. Eu fazia uma ideia de como trocar a fralda, porque eu brincava muito de boneca, então eu sabia, e eu, quando a minha mãe teve a minha irmã, eu já era um pouquinho mais velha, então eu via, ajudava, então a questão da fralda não foi tão difícil, mas a questão do banho pra mim foi muito difícil, e cuidar do umbigo também, porque eu não sabia cuidar do umbigo. E eles falavam tanta coisa, que eu não sabia o que fazer de tanta coisa que eles me falavam. Meu Deus. Era muitos pitacos e você não sabia pra onde seguir. Não, eu não sabia. Eu chorava. Nossa, foi desesperador o início pra mim. E quando foi pra cuidar do umbigo, aí as pessoas falavam tantas coisas e eu não sabia quem seguia, eu seguia todo mundo. Porque eu não sabia o que fazer. Tudo que falavam pra você fazer, você fazia. Tudo falava, eu fazia. Quando não vinham fazer, né?
Então, a tal da moeda, depois que o umbigo caiu, a faixa, passou um negócio lá, um óleo de não sei o que das minhas quantas, que eu não sei o que é aquilo. Até, como é que é? Alguma coisa de pena de galinha, virava um pozinho e jogaram aquilo no umbigo do menino. Meu Deus. Foi uma coisa assim... Aterrorizante. Aterrorizante. Percebi. Aí quando eu fui no médico, quando eu fui levar ele, aí o médico falou assim, mãezinha, graças a Deus que o umbigo do seu bebê não infeccionou. Porque é só álcool. Usou a gás, passou o algodão, acabou. Só isso, mais nada. Eu fiquei, meu Deus. Coloquei tanta coisa e não era nada daquilo. Eu falei assim, não precisava de nada disso, doutor. Ele, não, mãezinha, aqui, ó. Vou te dar um álcool, que é o álcool. Você vai usar essa gás, vai usar esse algodãozinho. E pronto, com delicadeza. Eu fiquei, era só isso. Entendi. Ele, mas ainda bem que seu bebê tá bem, na condicionada com o umbigo. Só você terminar de cuidar assim, tá bom. Então, assim, pra mim a parte mais difícil foi essa. Você conseguiu amamentar? Só até 2 meses. Porque o meu leite secou. Acho que é secou o termo que fala, né? Meu leite secou, o Hugo não conseguia puxar. E aí, por ele estava com cólica, ele não estava com fome. E todo mundo falando pra mim que meu leite era fraco, que o menino ia morrer de fome. Como que eu conseguia fazer aquilo com meu filho? E aquilo me doía. E aquilo me doía. Eu falei assim, só pode que você quer... o menino tá com fome. O menino não consegue... Não tem esse leite aí, não serve. Eu fiquei assim, como que o leite não serve? Se é o leite. O leite foi feito pra isso, como que não serve? E ele chorava, mas é porque ele tinha cólica. Uhum. E aí, de tantas pessoas falarem que o meu leite não estava servindo, aí as pessoas por conta própria foram lá e compraram Nestogênio e NAN. Por conta própria. Foram lá, compraram, fizeram e deram ele. Aí nisso, ele por a mamadeira ser bem mais fácil, muito mais. Ele parou de sugar. E aí meu leite secou. E aí ele não amou. Eu não tive o prazer de amamentar. Eu passei pela parte horrível, que é a parte que dói, né? Que descasca, que sai sangue, que faz tudo no bico do peito. Mas eu não tive aquele... Aí depois que ficou bem, eu não tive o prazer de amamentar, aquela coisa, não. Porque já tinham dado leite pro menino e ele não queria mais saber de mamar. Uma coisa é super certa, gente. Não existe leite fraco. Gravem isso na cabeça de vocês para sempre. Não existe leite materno fraco. Existem manobras erradas. Existem manobras que podem ser modificadas para que essa mulher consiga amamentar. É claro que existem situações e situações, mas um dos maiores problemas em relação ao desmame precoce são os pitacos. Não vou nem dizer que é a pega errada, porque isso pode ser consertado. Não vou dizer que é a forma de segurar ou a baixa produção, porque todas essas questões podem ser modificadas. Agora, quando você passa a dar ouvido a muitas vozes, automaticamente você vai se tornar uma pessoa perdida. Porque quando você se perde, as pessoas colocam uma pressão psicológica e principalmente para a mãe. A mãe já tem uma carga de culpa muito grande que ela carrega em si. Sim. Porque o nível de responsabilidade é 100%, digamos assim, dela, de saber que o bebê depende dela para tomar banho, para trocar a fralda, para trocar de roupa, para cuidar do umbigo, para alimentar, para tudo. Então, se dormir é com a mãe, se acorda, a mãe que acorda. Enfim, já existe uma pressão social muito grande na cabeça da mãe. Então, é muito difícil já. Gente, a gente tá aqui para facilitar a vida das mães, não é para dificultar. Então, nunca diga para uma mãe que o leite dela é fraco. E mãe, não existe leite fraco. Existem manobras que podem ser melhoradas. Então, um conselho que eu sempre dou: procure um profissional de saúde a favor da amamentação ou
procure uma consultora em amamentação, porque são profissionais que vão ajudar você a compreender o que você está passando, o que você está vivendo, vão te ensinar as técnicas certas para você conseguir ter um sucesso aí no seu período da amamentação. Você não precisa sofrer igual a Tati sofreu e nem abandonar a amamentação igual a Tati abandonou. Tá, meu segundo filho eu não vou fazer isso. É verdade, não mesmo. Porque eu vou estar bem informada. Tem Bic, que é consultora, né? Sim, então a gente não vai ter muito problema. Mas esse foi todo o seu caso, né? Sim. Você, gravidez, Tudo sem muito, saber, tudo muito sem informação. Tudo muito intenso também, né? Sim, sim. Mas assim, uma pergunta que eu fiz no quadro da Ana eu vou fazer pra você. Se você pudesse mandar uma mensagem pra Tati de 10 anos atrás, você sendo a Tati de hoje, o que você falaria pra ela? Não ouça as pessoas. Procure um profissional. Não ouça as... Tatiane, meu amor, não ouça as pessoas. Elas vão confundir a sua mente, você vai ficar desesperada, não vai saber quem ouvir, vai ouvir todo mundo. Então, não ouça as pessoas, procure um profissional. Pronto. Procure um profissional, gente, recado dado. Mas, e o que você falaria pra alguma menina que esteja passando pelo mesmo tipo de situação que você passou há 10 anos atrás com o Hugo? Que conselho você daria pra elas? Eu diria que esse processo não precisa ser passado sozinho. Que tem muitas meninas, igual eu quis me mostrar muito forte. E eu vejo que tem muitas meninas que são assim, que querem provar para as pessoas que são fortes. Você não precisa mostrar para os outros que você é forte. Você precisa passar por isso, entendendo que você tem pessoas que te amam, que estão ao seu lado. E que você não precisa sofrer sozinho. Simplesmente isso. Isso é difícil muitas vezes, porque o desespero faz pensar que a gente tá só, né? Aham. Principalmente de madrugada, gente. Aí que você pensa que tá sozinho mesmo. Mas não precisa ser sozinho, gente. Não precisa. Hoje em dia a gente tem muitos recursos e a gente tem muitas informações, a gente tem muitas pessoas que estão disponíveis aí, mas sim, procure alguém que você ame, divida esse momento com essa pessoa, procure um profissional, tire suas dúvidas, não tenha vergonha nem medo de perguntar nada, pergunte tudo, porque toda informação ela vai ser bem-vinda para esse momento que você está vivendo. Obrigada por ter ficado com a gente até aqui, Tati, obrigada por ter aceitado vir aqui, o prazer foi meu. E, já vamos deixar todos os nossos recados. Se você gostou desse vídeo, já vou pedir pra você deixe seu like, faça seu comentário aqui embaixo. Compartilhe esse vídeo para alguma mãe que tá aí passando por esse tipo de situação e às vezes está precisando de ouvir uma história e se identificar com a história de alguém. Mande esse vídeo pra ela. Me segue lá também nas minhas redes sociais, tá bom? Eu vou deixar aqui na descrição o Facebook, o Instagram. No Facebook é Enfermeira Monique Munhoz e no Instagram é Monique Munhoz também. Então só me procurar. Lá no Instagram eu tô sempre compartilhando coisas do dia a dia, dicas do dia a dia. Então me segue lá também pra você estar acompanhando. E toda quarta e toda sexta a gente tem vídeo no canal. Toda segunda a gente tem live às 8 da noite lá no canal do Instagram. Então me segue lá pra você estar acompanhando os nossos temas diversos. A gente abrange, fala sobre tanta coisa. E eu também tenho um e-book. Então, pra você que é da primeira semana aí, que quer saber o que vai acontecer na primeira semana de vida do bebê, baixe o e-book, que ele é de graça. O link dele vai ficar aqui na descrição desse vídeo. É só você clicar que ele vai te mandar pra página do e-book e você baixa e você vai poder ter ele aí pra você. Tá bom? Muito legal. Muito obrigada. Beijos e até a próxima.